Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos aqui. Eu te peço que o Senhor me use, Senhor, conforme a tua vontade nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Iniciando a nossa meditação nessa manhã, muito obrigado, meu irmão. Tá bom, muito obrigado. Iniciando a nossa meditação nessa manhã, eu quero fazer um convite aos irmãos. Que os irmãos pensem, imaginem, numa pessoa que os irmãos convidariam ou ficariam muito felizes se viesse para a nossa igreja, para nos ajudar. Nós sabemos que todos que estamos aqui queremos o melhor, queremos ver o Evangelho avançando, anunciando a Cristo, ver a nossa igreja crescendo. Então pense em uma pessoa, numa condição, que ela não seja crente. Vamos partir do princípio que ela vai ouvir o Evangelho, aceitar a Cristo como seu Salvador, e vai ser uma bênção. Não vamos imaginar isso. Eu não vou obrigar ninguém a falar, mas quem quiser falar, é bom não dizer o nome, principalmente se for uma pessoa pública, um artista, ou alguma coisa que os irmãos, mas vamos dizer como ela é, o que os irmãos imaginaram. Uma pessoa, eu vou dizer que eu imaginei quando eu estava lendo um artigo há uns dias atrás, mas não vou falar, vou falar por último, para não influenciar o que os irmãos vão imaginar e pensar. Ela seria uma bênção para o Evangelho, mas hoje ela não é crente. Alguém quer falar em quem? Da pessoa, não necessariamente o nome. Pode ser uma pessoa generosa, sim, a qualidade da pessoa? Não tem a qualidade os irmãos pensam. Uma pessoa que os irmãos julguem que seria útil para o Evangelho, útil para a nossa igreja. Ou para o Evangelho, não necessariamente, mas se a pessoa gostou da nossa igreja, ou por algum convite, ela veio para cá, ela seria muito útil. Se a gente abrir para falar de pastores, de mensageiros, de crente, também fica muito fácil, né? Então vamos pensar alguém que não conhece o Evangelho, ou não aceitou a Jesus, e que os irmãos acham assim, puxa vida, se essa pessoa se convertesse ou viesse para a nossa igreja, seria uma bênção. Com o meu Zema. Diz o nome, não tem problema. Pode. Eu vou falar por último de quem que eu pensei. Quando eu estava lendo um artigo e lembrei dele, na hora que eu ouvi, vou falar por quê. Mais alguém quer falar? Eu acho que o Carnil, porque aquele camarada, se ele converter, a cidade vai atrás. Ele vai, ele é durar, é ruim. Se ele se converter, a cidade vai junto. É igual a samaritana. Tá certo. Tá. Bom. Ok. Eu vou falar em quem eu pensei e por que primeiro eu pensei. Eu estava lendo não vou falar a pessoa, até porque a Juliné depois vai me entregar, ela está gravando. Mas eu estava ouvindo uma entrevista há um tempo atrás sobre uma cantora muito famosa. No passado, ela já está meio de idade, ela foi mais famosa ainda. E gosto, cada um tem o seu, mas eu acho ela com uma voz maravilhosa. Ela canta muito bem, tem uma voz.
E na história, na entrevista, quando perguntaram ela quando que ela começou a cantar, como, ela relatou que ela começou a cantar no coral, numa igreja evangélica. E aquilo me preocupou um pouco, porque hoje ela tem uma vida, até onde eu sei, pelo que eu percebo, que não tem nada a ver com o Evangelho, distante do Evangelho. Não estou dizendo que é uma vida escandalosa, nada disso, mas pelas atitudes dela, ela não confessa a Cristo como seu Senhor, embora uma vida de sucesso. Ela é uma pessoa de sucesso naquilo que a nossa sociedade classifica como sucesso. Mas eu acho que a mensagem que ela aprendeu, a semente está plantada. Eu acho, porque ela ouviu. E naquela entrevista, ela também demonstrou conhecer a palavra de Deus. E ainda ressaltou que confia muito em Deus, que ela tem fé, mas disse ela que ela tem a maneira dela de ser. Na Bíblia, existe a história de um menino que depois se destacou como jovem, e filho de uma família rica, de um pai influente. Ele estudou com o melhor professor da época. E aonde ele viveu, em Roma, era uma cidade que também havia muito progresso, tanto de engenharia quanto de comerciantes. As obras de construção, inclusive de estradas naquela época, algumas permanecem até hoje, que pelo sistema de drenagem e de conservação para a época eram avançados. As construções, entre elas pirâmides, permanecem porque foram muito bem construídas. Esse menino teve o melhor professor da época. E o pai, um fabricante de tendas, muito rico. A vantagem de não ter microfone é que a gente pode se locomover. Vou dar trabalho para a Juliana. Ensinou a ele a ser um comprador de peles. As tendas naquela época eram feitas basicamente de peles. E ele se tornou um próspero comprador, um menino inteligente, um jovem, muito bem sucedido. Mas como normalmente acontece, quando as pessoas se tornam muito bem sucedidas e ainda muito jovens, elas às vezes se tornam pessoas tão autoconfiantes e achando que está fazendo melhor, fazendo certo, ela acaba fazendo maldades. E esse jovem era uma pessoa muito má. A Bíblia fala que o nome dele era Saulo, em homenagem a Saul. E fala também que ele consentiu na morte de Estevão. Mas por que ele não participou da morte quando a gente aprofunda um pouco mais na história? Porque era da elite. Talvez ele não queria estar lá no meio do povo, mas incentivando e mandando matar Estevão, apedrejando. Mas cita também que ele entrava nos lares, pegava os cristãos, arrastava-os e os conduziam à prisão. E quando a gente vê algum relato de invasão de casa, de domicílio, os relatos nos permitem imaginar que também naquela época isso era feito com muita maldade, com violência, falta de respeito e até agressão às pessoas. E no nosso conceito, o que nós desejaríamos para essa pessoa? Que ele se tornasse um crente, mas dentro daquilo que todos nós imaginamos aqui, talvez imaginar como eu, uma pessoa que tem influência, que canta muito bem. Aí quando eu comecei, você já pensou uma pessoa com talento daquele, o trabalho que ela iria dar para a Regina no coral? Ela ia querer assumir a regência.
Mas quando Deus planejou a igreja, Ele disse: é este jovem que eu vou conduzi-lo a Cristo. E a palavra nos cita que ele irá sofrer por causa do Evangelho, mas que ele vai ser uma bênção. Mas para a conversão desse jovem, ele precisava de um impacto grande. E em uma das viagens que ele pediu carta, pediu autorização para prender os cristãos, para perseguir os cristãos, na viagem para Damasco, Deus me aparece como uma forte luz e aparece uma voz: porque tu me persegues? E na mensagem bíblica é muito claro que quando ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o Deus dos cristãos. E Deus escolhe um homem, até então de nome Ananias, um apóstolo, até então um homem simples, comum igual nós aqui. Quando a gente procura estudar sobre Ananias, a gente vê esse grande trabalho que ele fez, admoestando, ensinando Saulo. Mas a Bíblia não traz, e nem quando a gente vê a história, outros grandes relatos, mas podemos ter certeza que Deus usou um homem tão simples como nós para levar a mensagem, inclusive curar da cegueira que a luz havia provocado em Saulo, causado em Saulo. Quando nós pensamos na obra da igreja, no trabalho, muitas vezes nós pensamos, eu estou me incluindo, tá? Sou diferente de vocês, que nós sabemos o que é melhor. E nós pensamos nas pessoas mais influentes, e elas precisam ser evangelizadas, tá, gente? Todas. Nós temos trabalho de missões que fazem com segmentos, tanto de pessoas dependentes químicas, quanto com empresários, com pessoas de projeção, e tem feito trabalho maravilhosos. Todos somos alvos do amor de Deus. Mas o que eu quero ressaltar nesse momento é a nossa visão, a nossa limitação em enxergar. Cristo idealizou a igreja e ele chamou tanto pessoas como Saulo, extremamente preparadas, pessoas atrevidas, até então má, piedosa, para tornar um homem totalmente diferente. E quando nós pensamos no trabalho da igreja, nós primeiro temos que dobrar os nossos joelhos e orar, para que Deus nos dê a direção, e não confiarmos na nossa própria sabedoria, porque nós somos falhos, nós erramos. Nós temos que buscar dele a orientação. E veja como Paulo, Saulo, depois que se tornou Paulo, conforme a Bíblia relata, ele agia depois do encontro com Ananias. Ele tinha uma elevada estima pela igreja e pelos cristãos, tanto a igreja como a organização, como os cristãos. Em Efésios, no capítulo 3, ele relata o impacto dele na conversão. Ele se tornou uma bênção, mas a experiência dele começou no chão, quando Deus o encontrou. Foi ao encontro dele na estrada de Damasco. E essa elevada estima pela igreja levou Paulo a conservá-la no centro do seu pensamento. Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido por aquilo que ele passou a entender, que ele passou a acreditar. Em Colossenses, no capítulo 1, ele relata bem esse amor, essa preocupação. E a gente vê que ele passou a enxergar a igreja não como uma instituição, mas em várias passagens bíblicas, quando ele se refere a ela, ele refere como um edifício. Ele fala que nós somos partes desse edifício.
Ele nunca referiu a igreja como uma instituição rígida, uma instituição fria. Em outra parte, ele menciona como um organismo e que nós somos membros deste organismo. E ele diz também que a igreja é a guardiã da verdade divina. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Está lá em 1 Timóteo. E ele coloca a igreja como gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante. E para Paulo, só duas coisas serviam de motivo para o rompimento, que era a indisciplina e a rebeldia a Cristo, ou a deslealdade e a infidelidade. A igreja, sendo guardiã da verdade, dentro de toda essa importância que o apóstolo Paulo passa a relatar, muitas das vezes ela é preciso de passar por disciplinas. Tanto que ele escreveu carta a várias igrejas, mas há momentos que também precisam disciplinas individuais de determinados membros. E ele relata que Cristo enriquece a igreja com pessoas de diferentes dons, cada um com uma função como corpo, cada membro do corpo tem uma função. E quando um membro adoece, a gente trata ele com carinho para ele sarar. Se você machucar um dedo, é com carinho, uma mão é com carinho. Assim também nós, neste corpo, devemos tratar uns aos outros com amor, com carinho, com paciência. A igreja para Paulo era o ponto focal que ele visava. E ele pregava, anunciava o Evangelho, e tinha tanto amor que a gente vê em passagens, principalmente em Atos 9, que aonde ele passava, e ele passava um tempo, e ele procurava pessoas para liderar e continuar a obra naquele lugar. E mesmo às vezes em locais aonde ele saiu dali praticamente perseguido, né, sendo às vezes humilhado e até preso, ele ainda voltava lá para ver se tudo estava bem, para fortalecer o trabalho, para fortalecer os líderes, para ensinar. Tal era a preocupação que ele tinha com a igreja. Em Atos, no capítulo 14, ele relata ali de cidades, o testemunho até Derbe, aonde ele chegou e curou um aleijado. E muito diferente do que acontece nos nossos dias, né? O povo viu aquilo, ficou impressionado e começou a achar que ele era Deus, era Mercúrio, e começou a achar que Barnabé também fosse um Deus que estava com ele, e ele não permitia isso, ele não aceitava elogios, ele deixava bem claro que aquilo era a obra do Senhor que ele aceitou no seu coração. A atitude dele em todos esses episódios, tanto de êxito, de cura, quanto na prisão, sempre foi de testemunho do Evangelho. E no cuidado com as igrejas, seria muito humano, quando a gente sofre alguma perseguição, alguma hostilidade, não querer voltar mais. Não, ele voltava. Ele voltava, botando a sua vida em risco, e ensinava e fortalecia. Ele confirmava as igrejas. Confirmava como? Acompanhando o desenvolvimento dela, de modo que ele tivesse certeza que ela não estava fugindo ou se distanciando da doutrina do Mestre. Ele doutrinava e incentivava a igreja a exortar aqueles que se desviassem, mas fazia isso alertando que se faça com amor. Também na eleição dos obreiros, dos novos obreiros, ele sempre procurava dirigir para os anciãos, não necessariamente velhos, mas pessoas respeitadas,
pessoas admiradas. A experiência mais profunda que impressionou era que um homem de origem judaica, o pai dele de origem judaica, ele levou os evangelhos aos gentios, e a própria palavra diz que ele foi salvo para proclamar o evangelho aos gentios, porque até então havia uma cultura que o evangelho era para alguns, era para os judeus, o evangelho é para todos, e ele disseminou muito isso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 5, diz assim: ora, o Senhor encaminha os vossos corações na caridade de Deus e na paciência de Cristo Jesus. Ele nos exorta a sermos pacientes, mas determinados, pacientes, mas ousados. E uma das responsabilidades desagradáveis que ele coloca aqui, que às vezes o entristecia, era exercer a disciplina, era disciplinar alguém. E ele fazia isso com um sentimento no coração de tristeza, mas de sentimento do dever, que aquilo precisava ser feito. E ele exorta aquilo para ser feito com amor. O exercício da disciplina também se dá pelo exemplo. E ele escreveu assim, ainda em 2 Tessalonicenses: caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, a carta escreveu ele, notai-o, não vos associeis a ele, para que não fique envergonhado. Todavia, não o considerar inimigo, mas adverte-o como irmão. E isso deve ser muito claro para nós, que se alguém causou tristeza, causou erro, o que nós mais precisamos demonstrar é amor, é compaixão, é perdoar, é confortá-lo, é dar um incentivo. Vamos voltar lá no ato da conversão de Paulo. Ele conhecia o cristianismo, mas não havia aceitado. Conhecia de um modo muito superficial. Talvez estivesse considerando os cristãos da época como alguém muito maluco, como alguém sem noção. E com o zelo da lei da época, ele praticava aquela maldade. Mas Cristo alcançou. Ele foi alvo, Cristo morreu por ele. Nós temos que pensar que essas pessoas que podem influenciar, podem fazer, podem também ser uma bênção, sim. E muitos se tornam uma bênção. Mas nós precisamos também pensar naqueles que estão encarcerados, naqueles que estão fazendo maldade até na política, que o mesmo Cristo que morreu por nós, morreu por eles. Por isso também me esforço, dizendo ele em Atos, por ter sempre consciência para diante de Deus e dos homens. Então que naquele julgamento ele não errasse, mas que ele tivesse cumprindo o objetivo deste amor, que é salvar, é alcançar as pessoas. E nesse alcançar, nós precisamos mostrar uma pessoa que nós somos ingratos, ou que nós somos desagradáveis com ele, ou fomos às vezes bem rude, dificilmente ela irá parar para nos ouvir. Ela vai querer um distanciamento de nós. E esse é o nosso desafio. Eu quando vejo
Hoje se foi citado aí o Tiago, né, no trabalho dele, lá com o pessoal da Cristolândia. Como eu admiro, porque eu vejo ele fazendo um trabalho que eu não consigo fazer. Dificilmente eu teria que me preparar muito para fazer aquele trabalho. Mas Deus separa pessoas para fazer o trabalho, como separa pessoas para música, para trabalhar ali a multimídia, para receber as pessoas que chegam, os visitantes. Muitas vezes nós precisamos simplesmente ouvir. Ouvir o nosso irmão, o nosso amigo, que está passando algum problema e às vezes ele precisa de falar, de desabafar. Não necessariamente nós temos que ter a solução. Nós temos que desenvolver a capacidade de ouvir. E sabe por que isso é possível? Porque a palavra de Deus nos ensina. Eu quero citar alguns exemplos que nos ajudam a ir além daquilo que nós sabemos que somos capazes de fazer. Primeiro, que a Bíblia não é uma palavra dos homens para Deus, mas é uma palavra de Deus para nós. Porque Davi de Belém se transformou no que todos desejamos ser, aprovados por Deus. Como mostra a sua poesia, a plena beleza e emoção, ou várias poesias do rei Davi. É a palavra de Deus, é o que lhe foi ensinado e o que ele tinha no coração. Porque Josias de Judá fez uma ampla e até hoje modelar reforma na nação dele, pela base bíblica que ele tinha, pela experiência espiritual e a confiança que ele tinha em Deus. Porque um homem simples, como Jeremias de Anatote, conseguiu manter seus ideais contra a onda que rei, sacerdote e o povo contra ele levantavam? Porque ele tinha um Deus e confiava nele. Porque Neemias de Suzã se tornou admirável e completo estrategista na reconstrução. Porque Simeão, um homem de Jerusalém, entendeu que o bebê que estava no colo era o Messias esperado. Porque Pedro de Betsaida deixou de ser desconhecido pescador para ser um conhecido gigante na fé e na realização. Porque Estevão, o mártir que nós citamos há pouco, que Paulo consentiu na morte, Saulo, ainda Saulo, consentiu na morte dele, manteve sua firme confiança em Deus, enquanto as pedradas doloridas que ele recebia o matavam. Porque Paulo de Tarso entendeu e viveu com tanta confiança e clareza a sua missão. Porque João de Éfeso continuou fiel a Jesus na ilha em que o degradava. Porque Jesus venceu as tentações no deserto, venceu a fome, venceu a sede e a solidão. Porque todos esses conheciam e praticavam as verdades das Sagradas Escrituras que amavam. Eles liam, estudavam e meditavam. Se nós amarmos a Bíblia,
nosso coração também estará pronto para amar, para resistir e para aprender até a sentir, coisa que hoje nós não sabemos. Quantas vezes nós passamos por indigentes, por andarilhos, ou por pessoas adoentadas e não sentimos nada? A gente nem imagina, às vezes não lembra que ali tem uma pessoa, um ser humano. Se lermos a Bíblia, nossa mente saberá como famílias e comunidades, como construir e também como reconstruir quando as ocasiões exigirem de nós que alguma coisa seja reconstruída. Se estudarmos a Bíblia, a nossa razão saberá responder com terna sabedoria todas essas questões e muitas outras que nós imaginamos. E aí também nós poderemos ser bênção como todos esses citados, porque da nossa alma fluirá para muitos abençoar cristalinos rios de água viva. Se a Bíblia for o roteiro da nossa meditação. Em Ezequiel 3 diz: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que ele deu, a palavra de Deus que ele recebeu. E ele disse: eu comi, e a minha boca era doce como mel. Há um tempo atrás, participando de uma escola dominical em uma outra cidade, tinha uma pessoa, e uma igreja grande, a gente não conhece igual a gente conhece aqui, o que cada um faz, todo mundo faz. E aquele senhor lá na igreja sempre falava de um trabalho lá e pedia a gente para quem puder passar lá e lavar o carro com aqueles meninos lá, que é um trabalho da nossa igreja. A gente faz, está fazendo e tudo. Aí um dia, e o ponto de referência que ele dava, que era debaixo de um viaduto, era fácil. Aí um dia, passando, eu saí e fui lá lavar o carro. Eu confesso que foi uma vez, nunca mais voltei, porque o lugar era muito perigoso. Era muito feio. E como ele havia instruído, eu cheguei lá, procurei pela pessoa que ele disse o nome e falei: eu vim aqui, então você que é fulano, eu vim aqui porque meu irmão lá da igreja que te indicou, falou. Ele é gente boa, cara, aquele cara me salvou na marra. Levantou a camisa e mostrou 2 marcas de tiro que ele tinha tomado, aí que eu fui saber que aquele nosso